Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Como saber se sou cheio do Espírito Santo? Como saber? Primeiro, temos que saber o que é ser cheio do Espírito Santo e também o que não é ser cheio do Espírito Santo, o significado disso. Primeiro, vamos ver o que não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Desde criança, no movimento pentecostal, a gente identificava uma pessoa como supostamente cheia do Espírito Santo ou tendo o Espírito Santo só porque falava em línguas, rodopiava, pulava, suava a camisa. E agora, por último, tem alguns que caem no chão, caem desacordado no chão. Há 30 anos atrás não tinha muito pessoa caído, mas por último agora tinha pessoas caídas. Então a gente identificava essa pessoa como cheia, tão cheia que acabou caindo no chão. Não é assim que identifica. Eu não vou dizer que uma pessoa que rodopeia não esteja, mas ela está cometendo excesso, está cometendo meninice. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você não faz aquilo que você não quer. Então, não é assim que se identifica. É pelos frutos. Falar em língua dentro da igreja é uma coisa. E quando essa pessoa chega em casa, o que ela faz? Eu já vi muito disso e continuo vendo. A moça fala em língua na igreja. Que roupa que ela põe quando chega em casa? Põe um shorts curto, marcando o corpo. Vai assistir porcarias no Netflix, na internet, né? Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é viver em santidade, independente de falar em língua ou não, de rodopiar ou não, de cair ou não. Ter o Espírito Santo é ser liberto do pecado, é viver em santidade. A pessoa só obedece a palavra se estiver cheia do Espírito Santo. A pessoa não se liberta da carne de si mesma. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado e dá força para ela vencer o mundo e vencer a carne. Cheio do Espírito Santo também significa ser cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Cheio de Deus é vazio do mundo. Ou seja, cheio do Espírito Santo é cheio de Deus, e cheio do Espírito Santo e cheio de Deus é vazio do mundo. Ou bem uma coisa ou bem outra. Ou a pessoa vive na carne ou vive no Espírito. Em cima do muro não dá. Na lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A pessoa não pode ser cheia de Deus e cheia do mundo ao mesmo tempo. Ou vive na carne ou vive no Espírito. Nos dois não dá. Vamos ler Gálatas 5, 16 e verso 17. Veja na tela. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja bem, quem anda em Espírito não obedece à carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Veja que aqui trata da guerra espiritual que todo crente vai sofrer, se desejar vencer o mundo. Ele vai passar por essa guerra, mas a Bíblia garante que ele vai vencer. Ser cheio do Espírito Santo também significa ser guiado por ele. Vence o mundo e o pecado, anda em santidade e sabe discernir o que é pecado e o que não é. Não vive confundido, pois é ele que convence do pecado. João 16, verso 8. Vamos a alguns exemplos aqui.
Vamos ver o exemplo de Saul e Davi, que foram transformados quando o Espírito Santo se apoderou deles. No caso de Saul, Samuel disse para ele que o Espírito Santo iria se apoderar dele e o transformaria em novo homem e o capacitaria para exercer a função de rei. 1 Samuel 10, verso 6, lá Samuel disse para Saul: "E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem." Ele mudou. Então fica claro que é impossível o Espírito Santo se apoderar de alguém e a pessoa continuar a mesma coisa. Se está no mundo, o Espírito Santo não se apoderou dela. Uma pessoa que fala em língua, tem manifestação ou aparência de unção, mas vive no pecado, ela não tem o Espírito Santo. E suas manifestações pode ser até mesmo a origem de outro espírito, que não é o Espírito Santo, e às vezes até um espírito do engano, para enganar a pessoa, para achar que ela está no caminho certo, né? Mas não. O mesmo aconteceu com Davi, quando foi ungido rei. Lá diz em 1 Samuel 16, verso 13, "E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando ele foi ungido como rei." Davi e Saul foram capacitados pelo Espírito Santo para governar Israel. Então, tanto Davi como Saul foram cheios do Espírito Santo, que os capacitou para exercer suas funções de rei de Israel. Para fazer a obra de Deus, de acordo com a palavra, tem que ser capacitado pelo Espírito Santo. Caso contrário, não vai passar desse cristianismo vazio e sem vida que vemos hoje. Só é possível uma pessoa fazer a vontade de Deus se ela estiver cheia do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado. Sem ele é impossível a pessoa compreender a vontade de Deus. A pessoa será apenas mais um religioso na multidão, mais do que já tem. Existem alguns significados para estar cheio do Espírito Santo. Existem propósitos específicos para cada caso. Uma capacitação sobrenatural para alguma função específica, como na obra de Deus, pregar, evangelizar, ou para qualquer outra função. Vamos a mais um exemplo. Um homem foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer trabalhos com pedras preciosas. Êxodo 31 e verso 2. Veja na sua tela aí. Deus disse: "Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, e o enchi do meu Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, prata e cobre, e em lavramento de pedras e em artifício de madeira para..." Veja, Deus deu sabedoria para Bezalel para esculpir. Deus deu sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício de invenções, de escultura, capacitação para pregar a palavra. Estevão estava cheio do Espírito Santo quando contendiam com ele os perseguidores e não puderam vencê-lo na palavra. Atos 6, verso 8 até o 10. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, verso 1. Cheio aqui é capacitado para vencer o diabo, e no caso de Jesus, e na palavra também. E capacitado na palavra, no caso de Estevão, para se defender dos acusadores. Não puderam vencê-lo a ponto de apedrejá-lo. Então, cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus e vazio do mundo. Vence o mundo e vence a carne.
discerne o que é pecado e o que não é. E o Espírito Santo usa e transforma essa pessoa. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal para ajudar o canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Eu posto 3, 4, 5, 6 vídeos por semana por aí, de acordo com a disponibilidade. Entre e confira. Obrigado e até o próximo.